Olá, o Coletiva de hoje já está no ar, então seja mais uma vez muito bem-vindo à programação da TV Unifev. E o nosso tema de hoje é cultura e dança. Por isso eu estou aqui ao lado do artista votuporanguense, Tico Boy, empreendedor cultural e dançarino com MBA em dança. Muito legal te receber aqui hoje, viu, Tico? Muito obrigada pela sua presença. O prazer é sempre meu, Fabiola. O Tico vai realizar agora, em julho, um grande evento, que é o Festival, Gravidade Festival de Dança, né, Tico? Isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse festival e também sobre a categoria, a modalidade break, que entrou nas Olimpíadas de 2024 em Paris. A gente tem bastante assunto para falar aqui hoje, também sobre a dança, né, como profissão, como um empreendimento, né, como gerador de negócios. Então, muito assunto aqui hoje, fica com a gente. Tico, vamos começar falando então sobre o Gravidade Festival de Dança, que é um evento agora dia 16 de julho, é isso? Conta pra gente então um pouquinho, apresenta esse evento aí, ele já tem alguns anos, né, na cidade? Tem a terceira edição do Gravidade Festival agora, e a gente começou em 2018, 2019, pausou e agora retorna em 2022. Foi uma iniciativa, eu sou da dança urbana, né? Sou oriundo da cultura hip hop, mas eu sentia uma distância de comunicar com outras frentes da dança. Quando eu fui presidente do Conselho de Cultura, eu conheci muitas outras artes, outros artistas que pensam diferente, outros artistas que veem a cultura completamente diferente de mim. E eu achei isso muito plural. Eu falei, cara, é isso, os artistas de dança precisam se encontrar mais. E aí, quando eu terminei o MBA em Curitiba, eu falei, eu preciso fazer um festival que traz todo mundo para conversar. E um festival é a melhor forma de fazer isso. Então, eu criei um nome, Gravidade Festival, fiz ele como TCC no MBA e apresentei ele como um produto prático para poder fazer com que a comunidade se reunisse. E aí, primeiro ano foi bem pequeno, assim, foi mais regional. Aí, no segundo ano, já veio 2 países, 4 estados. E agora a gente quer dobrar a aposta, fazendo para esse ano um grande festival que venha mais pessoas do estado, né? A gente continua recebendo bastante gente da região. E aí, o Gravidade Festival, eu falo que é uma iniciativa única para os apaixonados pela dança. Porque quando eu encontro pessoas do clássico, do urbano, do erudito e traz linguagens e frentes diferentes do hip hop, da dança urbana, o Gravidade faz isso daí ser um papo bem bacana, sabe? Então o Gravidade vai ser mais para unir a comunidade da dança em forma de festival. Inclusive é um festival apoiado pela Unifev, pela Rádio TV Unifev, porque realmente deve ser um show, deve ser um dia muito interessante. E é o dia todo, Tico? Como que vai funcionar? Qual é esse formato de apresentação? E onde vai ser também? Ele vai ser no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo. É um dia inteiro de muita dança. As outras edições foram 2 dias, 3 dias, mas dessa vez, por conta que os eventos culturais estão retornando agora, né? A gente vai até falar um pouco disso. Então eu estou meio otimista, então eu falei, vou fazer um formato chamado Pocket. Então esse ano o nosso título é até a Gravidade Festival de Dança, versão Pocket, que é um dia só, começa às 8 da manhã e termina às 22 horas. Quem vem de fora vai ficar num único lugar, compacto, que é o Centro de Convenções. No segundo piso vai haver, de manhã, workshops de dança, e aí tem algumas coisas que vai rolar, que é implementar o TikTok dentro do Gravidade Festival, que não tem como um festival de dança. Ainda eu percebo que no Brasil, no próximo ano talvez seja implantado, então quis adiantar isso. É um formato que os TikTokers queiram estar, então a gente até contratou um TikToker para dar uma aula dentro do Gravidade Festival. Vai ter 3 aulas de manhã, aí pausa para o almoço, à tarde tem apresentação onde os grupos que se inscrevem no festival e apresentam com solos ou conjuntos, que são grupos com várias pessoas apresentando para uma banca avaliadora. E essa banca é qualificada, tem renome nacional, e o público vai para assistir, competir, os outros participantes que vêm acompanhando os grupos também vêm para assistir, então viram a energia de quem dança e de quem não dança, isso é bem bacana. É isso que eu ia te falar, não é então só para assistir, né? A pessoa que dança também, que quer aprender, também vai ter espaço para isso. Sim, tem espaço para aprender, só que até para quem não quer aprender, quem está passando no evento... Só de curioso. De curioso, sempre tem alguém que
um amigo que você quer que participe de alguma coisa. Você não tem coragem, você joga um amigo lá. E o TikTok é isso. É um estúdio, a gente chama de estúdio TikTok de dança, que a gente produziu, até testou esse final de semana. Tem uma equipe de vídeo, e aí a pessoa dança. Na hora que ela acabou de dançar, uma das músicas do momento, que eles chamam de trend, né? Uma das trends do momento, umas músicas que estão em alta. Ele dança essa música, ele, ela, tanto faz, pode dançar em dupla, em grupo. Acabou de dançar, ela recebe escaneia, né, um QR Code que já consegue baixar o vídeo na nuvem. Então é tudo em tempo real. A gente vai subir uma hashtag gigantesca na rede com o nome de TikTok, Gravidade Festival, apoiado também pela Unifev. Então a gente está testando formatos para trazer essa comunidade, porque eu vejo uma distância muito grande de quem está no TikTok, que é de 13, 16, até tem gente que não frequenta eventos de dança, que dança no TikTok, e o Gravidade quer trazer, sabe? Trazer essa galera, porque é interessante você se comunicar com outras frentes da arte, porque lá vai ter atores, vai ter atrizes, tem um monte de gente que quer participar, que vai estar fazendo interações lá dentro, e o TikTok dentro do Gravidade é uma chance dessa galera poder se comunicar. Isso tudo vai ser gratuito? O Tik é aberto à comunidade? O TikTok é lá fora, na entrada do centro de convenções. Quem vai participar do festival pode participar, gravar, vai estar lá o dia todo. Fotografias de dança também é gratuito. Agora a entrada do festival tem bilheteria, que é solos, que começa às 16 horas, e grupos, que começa às 19 horas. São duas bilheterias diferentes que ajudam a pagar o festival, ajuda a comunidade da cultura também a se pagar, porque a gente contrata profissionais, tem apoiadores, tem uma série de coisas. Então, TikTok, fotografia são gratuitos. O workshop é no segundo piso, na parte da manhã, que aí são pacotes exclusivos para quem quer participar também. Então, eu gosto, que é um único dia. Se fosse, por exemplo, na 2019, que foi a última edição, ele foi 70% gratuito, que eu tive outras formas de poder veicular, né? Editais, patrocinadores e tal, batalhas, que a galera gosta de participar e assistir batalhas também. Esse não dá para implementar batalhas, mas a gente implementa no próximo. O teu foco é dança urbana. Nesse festival de dança, a gente vai ver outros estilos de dança também? Sim. Vai ver balé, jazz, dança do ventre, sapateado. Principalmente em solos, a galera se desafia bastante, que às vezes com tecido, com lira. Vai artista circense a fazer performances de dança. Então, até arriscado eu citar algum estilo e não poder, e ele ficar de fora, porque é muito plural. Nesse final de semana, uma TikToker perguntou para mim se ela podia participar, só que ela não se enquadra num dos estilos que são citados no regulamento. É uma outra novidade, né? Um mundo pós-pandemia que traz pessoas que dançam estilos que não estão em categoria da arte nenhuma. TikTok é uma delas. Reinventou o setor. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Tem muita gente em casa que às vezes não sabe o que é o TikTok, né? E a gente está aqui falando bastante sobre essa questão. É uma rede social, né, Tico? Vamos explicar para o pessoal, então, o que seria esse TikTok e qual foi o impacto dele no cenário da dança, né? No cenário da cultura como um todo. A pandemia prejudicou muita coisa, né? Foi uma crise muito grande, mas, por outro lado, ela trouxe aí uma força das redes sociais e com ela o TikTok, né? O TikTok é igual um Instagram, Facebook, Google, é uma rede social que é focada em vídeos curtos. E aí tem lá pessoas que gravam vídeos de 10 segundos, 15 segundos. Eu gosto de estar nessa plataforma mais para estudar, apesar de estar lá dançando e dando dicas para artistas de dança o tempo todo. Então o TikTok é uma rede social, se eu não me engano, chinesa, que invadiu o planeta e ele até fez com que as concorrentes se reinventassem, né? Que o Instagram trouxe o Reels por causa do TikTok. E aí muita gente que está no TikTok também, está no Facebook, está no Instagram. Eu acho que está mais no Instagram do que... Instagram e TikTok andam juntos. Então, foi uma forma que também muita gente se encontrou para poder mostrar sua arte para o mundo. Eu tenho alunos, né? Agora que eu estou na rede o dia inteiro, todos os dias, dando dicas ou então dançando, tem muita gente que tem vergonha de subir num palco para dançar. E o TikTok deu voz para ela, porque ela dança na sala da casa dela, dança no quarto sozinha e ninguém conhece ela.
só as pessoas que seguem ela. E aí muitos deles começaram a criar coragem, principalmente as meninas criaram bastante coragem, foram ampliando e aí foi aparecendo marcas, patrocínio, foi ganhando espaço na rede e deixou o medo de lado. Para dar espaço ao protagonismo. E eu acho legal porque na dança, principalmente esse final de semana teve mostra de dança e teve uma das meninas que apresentou no palco aberto lá, ela é do K-pop. Nunca, numa mostra de dança, nunca num evento de dança que eu fui, eu encontrei uma K-popper. E K-pop é uma das danças do momento. Todo mundo que tem entre 10 e 15 anos, dessa galerinha, sabe o que é K-pop. Eu não conhecia porque eu sou de outra geração. E eu falei, poxa, que massa. E ela também foi numa ação de TikTok que a gente tinha feito um dia antes. Então, isso tudo para mim é um dado. É um dado e eu preciso atacar essa área porque a cultura faz a gente pensar fora da caixa, sabe? Assim como negócios, você tem que se atualizar também. Está sempre em construção, né, em mudança e atualização. Existe uma discussão, ainda dentro desse assunto TikTok, Tico, de que o TikTok, ou para alguns, ele valorizou a arte da dança e para outros ele banalizou a arte da dança. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu tenho um pensamento muito promissor nessa questão, porque toda vez que o funk, por exemplo, o funk brasileiro, quando ele surgiu, o próprio hip hop foi lá e tentou sufocar. Não pode ser assim, não pode falar o que tem falado, não pode ser assim, não pode ser assado e tal. Então a gente cria rótulos para coisas novas. Tudo que é novo, as pessoas vão falar assim, não, peraí, isso daqui é hip hop, isso aqui é jazz, isso aqui é dança urbana, isso aqui é clássico. Então existem caixinhas na sociedade que todo mundo foi lá e colocou um nome para cada coisa e falou, não, você pertence aqui e você pertence ali. Quando aparece algo novo, como TikTok, como Instagram, como a rede social, tem gente que nem se intitula artista e ela está inserida no meio artístico. O TikTok foi a mesma coisa. Na minha opinião, eu respeito quem tem a opinião contrária, mas na minha opinião, ela foi uma plataforma muito promissora, porque tem muita coisa ruim, assim como tem na TV, como tem no rádio, como tem na vida real, como tem na cultura, como tem na dança, na arte, todas as frentes têm coisas boas e ruins, além delas mesmo ser relativas, né? Eu acho que deu voz para essa galerinha, porque eu tenho 3 alunas que não confiavam em si mesmas, que não tinham autoconfiança, zero autoconfiança, e elas começaram a gravar, e um dia uma delas até mandou assim para mim, como que eu faço para perder o medo de gravar um stories assim, mostrando a minha cara? Eu falei assim, grava vídeos curtos para suas amigas, respondendo, ela te mandou um oi, responde um oi por vídeo. Olha que boa dica. Então, você dança, grava, você 10 vezes faz um recorte só das partes que você gostou, retira as que você não gostou, faz uma edição, manda para as pessoas mais próximas, daqui a pouco você manda, um dia desses você vai ter coragem, você vai falar, vou postar esse vídeo. A hora que você posta, você vai ver que existia meninas que tinham medo e que viu que você também superou o medo, isso vai deixar elas corajosas. E eu olho por esse lado, de empoderar assim, na rede social, de ter coragem. Eu já fui o contrário, tive que contratar mentoras, uma mentora de Goiânia, que ela é coach, para ela me ajudar, porque eu estava sempre dançando, né? Eu aparecia dançando, aparecia gravando. Era difícil eu abrir uma câmera, nunca, na verdade. Eu tinha que abrir a câmera para falar, olha, você quer viver de dança? Se você fizer isso, isso e isso. Eu não tinha coragem. Então tive que trabalhar esse medo assim, para mim foi mais rápido, porque eu já não tinha tanta vergonha, eu só precisava vencer algumas barreiras, né? E aí isso me deu autoridade para falar para elas, falar, eu fiz assim e assim, vê se dá certo. Aí ela vai e fala, poxa, deu certo. Então eu acho que o TikTok, o Instagram, o YouTube, tem um Shorts também, né, que está concorrendo com essas plataformas, encorajou essa galera. E para alguns, né, Tico, a dança ela é um passatempo, né, para esses TikTokers, é um passatempo para muitos, mas para você, ela se tornou uma profissão, a dança, né? O que você pode dizer sobre isso? Você levou para os negócios, é possível então viver de dança? Sim, é possível. Eu tenho até um curso chamado Vivendo de Dança, porque a galera que dança, que começa na dança, eu comecei tarde, eu comecei com 17 anos, eu tenho 39. Quando eu comecei, eu via que muita gente já estava parando para
conquistar outra carreira, para ir tá tudo certo. Então, deu um trevo na minha cabeça quando eu resolvi levar isso como profissão, porque eu morava numa cidade do interior, praticava uma dança que chamava dança de rua, e não tinha um meio para me ensinar. Então, hoje, eu percebo que muita gente ainda está nessa, e eu tive que vencer algumas coisas, né? Como que você monta um projeto, apresenta uma ideia para uma pessoa, como que você fala numa aula de uma forma que quem está do outro lado vai entender sua linha de raciocínio. Você, como jornalista, sabe disso muito bem, de cor e salteado, mas devia ensinar isso na escola para a gente fazer, não só na dança, em todas as profissões, né? Você conseguir elaborar um currículo e a pessoa perguntar para você, se você acha bom no que você faz? E aí a pessoa baixa a cabeça, coça e não sabe o que responde. Ela não tem confiança nela. E a profissão da dança, a profissão artística me ensinou a vencer essas coisas, e a primeira coisa é você acreditar em si mesmo. Então, para você viver de dança, você tem que viver de si mesmo antes de viver de dança, assim como arquiteto, engenheiro, médica. Eu tive uma aluna médica há pouco tempo que falou que eu comecei a fazer capoeira porque eu sou muito introspectivo, eu não converso com o pessoal na equipe, e reclamaram de mim. Falaram, você não interage com a gente, tal. Eu falei, cara, e a capoeira te ajudou? Ela falou, ajudou demais, porque eu tenho que olhar no outro capoeirista, quando eu entro na roda. Ela foi falando isso para mim, eu fui tendo a exata sensação de quem tem medo. E viver da dança é você olhar para o mercado, falar, tem gente dando aula, tem gente tendo academia, estúdio, tem gente indo para grandes festivais, tem gente indo para outros lugares do planeta da aula. Então, se eles conseguiram, por que é que eu não vou conseguir? Existe uma forma, só que você precisa primeiro definir o que é que você quer, porque é uma arte muito grande, né? Por exemplo, no Gravidade Festival a gente recebe todos os estilos de dança e todas as formas. Tem uns que são coreógrafos, professores, tem gente que é empreendedor só na dança, tem gente que é influenciador, só ganha dinheiro lá na plataforma, tem gente que trabalha para marcas, trabalha para outras empresas, Sesc, por exemplo, contrata muitos artistas, então tem inúmeras formas de viver da dança. Eu vivo, hoje em dia eu vivo como empreendedor e eu ensino a pessoa a viver do que ela quer, só que ela precisa definir algumas coisas, né? Uma direção, e existem caminhos para você definir essa direção, não é difícil, mas quando você aprende, você vai na Disney com quem sabe andar e desfrutar do parquinho, fica mais fácil, fica mais simples. Então, sim, tem como viver da dança, sim. Então, quer dizer, transformar a diversão em profissão, né, e linkar as duas coisas. E quem é votuporanguense, com certeza já viu o Tico por aí, se apresentando, né, mesmo dançando ali na rua, nos flives, né, Tico? Bastante, inclusive já se apresentou bastante. no flive também. Então, o Tico, ele vive da dança e também é dançarino, é artista, né? Qual mensagem, Tico, você pretende passar quando você dança, quando você se apresenta? O que você quer que as pessoas sintam e percebam daquele movimento? Eu gosto de inspirar as pessoas. Uma vez eu fui numa aula em Campinas, em 2004, um cara, era uma mente pensante na dança, ele estava falando assim, cara, por que vocês do hip hop estão indo com a camisa, porque roda no chão, né, faz piruleta, roda no chão, então a galera ia para os eventos dançar com a pior camiseta, já que vai rolar no chão mesmo, eu era um deles. E aí ele falou assim, vocês têm que chegar com a melhor roupa, com o melhor tênis, o melhor boné, dentro das suas capacidades. Por quê? Porque você é o outdoor da cultura. Então as pessoas têm que olhar para você, a primeira impressão é que fica. Você tem que estar bem vestido, você tem que falar bem daquilo que você faz. Aquilo mudou a minha mente, eu voltei outro cara, eu falei, caraca, então é isso, eu sabia, parece que estava lá no fundo, mas alguém tem que falar. E aí, ele partindo do princípio que o óbvio precisa ser dito, ele falou aquilo, mudou minha vida. Então, quando existe, você vê possibilidades e como você pensa em estar bem, você quer transmitir isso também para as pessoas. Então, hoje em dia, por exemplo, poucas vezes eu danço olhando para o chão, porque a gente vai rodar no chão, então você já entra dançando para ver espaço, essas coisas. Eu gosto de olhar no olho das pessoas, porque até quem está triste, quando você olha no olho dela e você transmite alguma coisa, ele fala, você está contando uma história quando você está dançando. Você passou, sei lá, você está de TPM, você vai dançar mais nervosa com a vida. É assim, é uma expressão.
E então eu gosto de transmitir sentimento e inspirar as pessoas quando eu danço. Hoje a dança ela é bastante democrática, na tua opinião, tanto para homens quanto para mulheres, já que estamos falando de TPMs aí, você acha que é um espaço, principalmente a dança urbana, né? É um espaço aberto para todo mundo? Já foi muito masculino e preconceituoso, muito. Aí, a evolução, né, da internet, da tecnologia, das coisas, foi trazendo bastante meninas que estavam militando e falando, olha, a dança é de rua, mas não está falando que é dança de mano. Onde estão as minas? Hoje em dia você vê batalha de rima, por exemplo, de meninas, só de menina, que os homens não vão. Isso é legal. E aí, começou em acho que 2006, a Red Bull fez um campeonato só de Big Girls. Big Girl é uma menina que dança, o B-Boy, meu nome é Tico B-Boy por causa do B-Boy, é o menino que dança no break da música. Dois estilos de dança de virar piruleta, de rodar no chão, né? Pra galera entender melhor. E a menina é a menina que dança o breaking, é a Big Girl. Começou a surgir Big Girls que queriam competir, e não tinha competição de menina, elas entraram para competir com os homens. E isso deu uma reputação muito legal, porque os caras eram mais fortes, só que eles não tinham o jeito de dançar. As meninas dançavam mais na música, jogavam o cabelo, faziam desafios com os caras que os outros homens não faziam. E isso, o público ia à loucura. Aí o Red Bull teve a ideia genial de começar a criar campeonatos de Big Girls, e as que querem também competem com os homens. Então eu acho que não só na dança urbana, o Gravidade, 76% do público do Gravidade são meninas. Mas é por conta dos outros estilos, né? O jazz, o balé, que são danças que atraem mais as mulheres do que os homens. E o hip hop atrai o público mais masculino, então fica misto, mas a dança urbana foi democratizando assim absurdamente na última década. E é legal, Tico, eu gostaria que você agora explicasse pra gente a questão do break, né? O break ele vai entrar como uma das modalidades, é a principal, acho que é a única modalidade nova que vai entrar nas Olimpíadas de 2024 em Paris. Sim. O que seria o break? Qual que é a diferença disso tudo que você falou? É um outro estilo? E você acha que isso vai incentivar ainda mais a galera a dançar? O breaking, para a galera entender, é uma das danças dentro das danças urbanas. Danças urbanas existem várias danças. Tem o hip hop dance, o popping, o locking, o breaking. E o breaking, como arte, se tornou esporte para poder contemplar dentro da Olimpíada. E aí a Olimpíada fez uma proposta porque via que as acrobacias e o jeito, o formato da dança usava muita força e estava trazendo bastante ginastas. Os ginastas fazem movimentos que o break tirou da ginástica no solo, de rodar, de fazer os mortais, também mesclou com capoeira, com malandragem, e aí o brasileiro foi implementando essa coisa de brasilidades do samba. Então o brasileiro tem uma forma peculiar de dançar o breaking. Então, essa forma de dança chamada breaking, a mídia chama de break dance. Foi contemplada dentro das Olimpíadas, então o artista passa a ser atleta. E é uma discussão muito rigorosa dentro da cultura, porque parece que mata um pouco da arte. E não é. As grandes mentes pensantes, eu trabalhei num festival muito grande em Curitiba, no FIH2, e veio um gringo que estava na elaboração da dança breaking dentro da Olimpíada, e ele estava falando que quando surgiu a música rap, ela já era de uma forma. Então os caras começaram a fazer uma música rap mais pop, e isso não matou a música rap original. Então isso foi legal, essa discussão, porque isso vai mais ampliar do que atrasar a dança breaking. E agora a aceitação começa a surgir. E é bacana, né, essas linhas de raciocínio, né, a positiva e a negativa, porque chega num ponto em que alguma coisa tem que acontecer. E isso está sendo muito positivo para a dança, porque eu já publiquei um vídeo no YouTube avisando a galera que vai faltar emprego para quem quiser dar aula de dança breaking, porque o skate cresceu mais de 600% quando foi inserido na Olimpíada. O breaking vai ser a mesma coisa. Vai muita gente querer fazer aula, muita gente não sabe o que é e vai ser difundido. Esse espaço aqui, esse programa que a gente está fazendo vai ajudar a galera de casa a falar, nossa,
Aquilo que falou esses dias na TV, ó, estão falando de novo. E aí a discussão vai aumentando, isso vai conscientizando a galera e trazendo mais adeptos para dentro da cultura. E para as crianças também é interessante, né, Tico? A gente está aí na era da tecnologia, muita tela de celular. De repente, incentivar a dança entre as crianças e talvez as Olimpíadas pode trazer isso também, né? Sim, o break ele é mais atrativo para as crianças do que para os jovens. Os jovens, eles gostam mais da parte coreográfica. Quando você pega ali de 14 para frente, começa a adolescente, ele já quer mais uma parte coreográfica para dançar. Não quer dançar sozinho, quer dançar mais em grupo, quer ver se a turma tá cheia ou não, para ele não ficar com vergonha. As crianças não têm vergonha, as crianças querem fazer estrelinha, piruleta, quer fazer paradinha de mão, e é uma diversão danada. Então eu gosto de trabalhar com criança também. E Tico, você, através da dança, né, você já passeou por vários países, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Você já esteve em Portugal, Equador, França, Argentina. Como foi isso na sua carreira? Em 2009 eu ganhei um campeonato, né? Eu estava no circuito de competições no Brasil, saía sempre para competir, e aí eu ganhei um campeonato de nível nacional. Esse campeonato, como ele saiu no jornal, na TV, em muitos lugares, me deu crédito para participar de uma competição de nível internacional que foi a Eurobattle, lá em Lisboa e Cidade do Porto. Então eu fui para lá, fiz uma correria danada para ir e fui. Participei do festival lá, foi bem legal, como toda carreira, tem altos e baixos. Depois que eu voltei de Portugal, rompi o tendão, fiquei fora do cenário um ano. Os médicos falaram até que eu tinha que trocar de profissão e tudo mais. Foi uma história bem triste assim para mim. E aí, um belo dia, eu fiquei 2 anos, voltei, tal. Só que eu não queria mais competir. Então, um dia eu estava dançando num festival. Por isso que eu falo, é uma das pautas minhas editoriais no Instagram. Você precisa ser visto para ser lembrado. Quem não é visto também não é comprado. Quem não é visto também não é divulgado. Eu sempre frequentei muitos eventos culturais que não são de dança. Então eu estava num evento cultural, um produtor me encontrou e falou assim, cara, eu vi você fazendo um negócio ali, eu produzo espetáculos. Eu achei muito legal a história que você contou ali. Que você acha de produzir um espetáculo seu? E aí eu estou no circuito, eu vendo obras de dança e tal, e aí veio Equador, veio França, veio Argentina, e eu fui para apresentar espetáculos e não para competir. E foi um mundo, né, que a gente vê e é muito diferente, é muito São diferente. mundos diferentes. E eu queria te perguntar sobre isso. Quais os principais aprendizados assim ficaram para o artista Tico dessas experiências aí pelo mundo? É a questão de conhecer outras culturas, sabe? É muito legal você ver gente que está falando várias línguas assim perto de você e você querer interagir, sabe? A gente não aprende, não dá tanta ênfase no inglês quando está aqui no Brasil. E o europeu é uma língua comum, né, comum para eles, todo mundo fala. E aí, isso daí foi uma coisa que destravou minha cabeça. Falar, poxa, eu preciso estudar se eu quiser estar num próximo nível. Então, se preparar, você pensa, mentaliza e você fala, poxa, eu queria estar em tal competição. Então, o que você está fazendo? Né? E existem coisas que a gente faz no cotidiano que trava a gente, né? Que são nocivas para a gente. Eu fui aprender há poucos dias isso. Então, o que eu aprendi foi essa iniciativa de novas culturas, de conhecer que a dança, saber que a dança na Europa, na América, na Ásia, tem diferenças gritantes climáticas, de fuso horário. Quando você viaja, você chega mal na outra viagem. E se você for competir, por exemplo, já não vai dar. Você tem que estar lá uma semana antes. Hoje em dia eu entendo mais a vida do lutador de UFC. Quando ele vai, muita gente critica o cara que ele muda para o país que ele está lutando, mas ele está mudando para poder sobreviver lá. Porque lá a galera critica, a galera elogia, a galera interage totalmente diferente daqui. Eu ainda tenho contato com um amigo de Rio Preto, que é patrocinado pela Red Bull, eu falo com ele, um dia ele está na Iugoslávia, outro dia ele está em Berlim, outro dia ele está em outro lugar. A cabeça dele, quando você senta para tomar um café, é completamente diferente. Então você vê que é um choque cultural, é o maior aprendizado que eu tenho. E Tico, você percebeu, né, e vivenciou a dança de forma, como empreendedor também, né, vendo a dança como empreendedor em outros países. Você acha que no Brasil a dança é valorizada como ela deveria? Eu acho que a dança é valorizada, sim, eu acho que sim. Só que tem gente
tem frentes, depende do artista que está apresentando a própria arte. Hoje em dia eu gosto de dar esse protagonismo para a pessoa, porque se você pegar um dos professores meus do MBA, um cara é jurado na Dança dos Famosos, no Faustão, e ele tinha muito para entregar. Só que eu vivia indo, as minhas aulas eram no sábado, eu vivia indo na quinta para ficar e tomar café e participar do trabalho dele, da rotina dele na sexta. Então eu passava um dia inteiro e não sabia o que perguntar pro cara. Eu ficava só indo em reuniões e eu comecei a vibrar na mesma energia. Então eu percebi que uma coisa, quando a gente quer ter o pensamento promissor e empreendedor, você tem que olhar para esse lado e falar assim, o que eu vou conseguir tirar daqui, sabe? Uma menina, num projeto que eu dei aula, um menino chegou lá de chinelo, bermuda e atrasado. E de boné. Aí, como eu sou assim também, como ele, ando de chinelo, de bermuda, de boné, eu falei, por que você chegou atrasado? Ele falou, então, fui numa entrevista de trabalho. Eu falei assim, mas você foi assim de bermuda, chinelo e boné? Ele falou assim, eu fui, mas os caras tá tirando, os caras isso. Começou a culpar o outro. Aí eu falei assim, não, a aula de hoje não vai ser essa. A aula de hoje vai ser uma entrevista de emprego. Então vai sair todo mundo da sala, eu vou contratar o melhor entrevistado aqui hoje para o Gravidade de 2019 e todo mundo saiu da sala, eu ensinei eu falei o que eu ia perguntar e fiz exercícios práticos ali. O primeiro que entrou na sala, enfim, resumindo, eu falei que tinha de falar com o queixo mais alto, de falar pausadamente, de você apresentar a ideia ou o que você faz, treinar antes, de você estudar a empresa que você vai apresentar seu currículo. Essas coisas eu fui aprendendo quando eu fui estudar e empreender, né? Hoje em dia eu tenho o Estúdio Clã, estou aprendendo horrores na prática, estou aprendendo muito, mas empreender na arte, na cultura, é olhar para os negócios como qualquer gestor, qualquer dono de empresa, ele olha para o negócio dele e fala assim, o que eu posso apresentar para o novo cliente? Então, a democratização da arte, a banalização da arte, da cultura, quando você pensa no negativo, é o negativo que você vai inspirar, né? Você perguntou agora há pouco, né? O que você transmite? Você vai transmitir isso se você olha só para as suas fraquezas. Quando você olha para as fortalezas, você vai falar assim, não, eu sou boa em alguma coisa, eu sou bom em alguma coisa. Então, vou focar nisso. Né? Não existe, estou sem emprego, vou sentar a chorar. Não, eu vou me preparar para o mercado. O mercado está crescendo para a área de tecnologia, então vou estudar alguma coisa que eu consiga ampliar por ali. Então eu gosto de olhar por esse lado porque você encontra coisas que nem estavam dentro de você. Isso é muito legal. É possível começar a dançar em qualquer idade, Tico? E como começar? Quais são os conselhos para quem está nos assistindo? A gente foi no evento da prefeitura há pouco tempo, no Vibes Urbanas. Foi uma moça que tinha 40, ela falou a idade dela, eu acho que era 44 anos. Ela falou pra gente lá, no meio da interação. Eu consigo aprender agora? Eu falei, nossa, ela tá me dando uma chance sensacional de ensinar ela aqui agora ao vivo. E aí eu chamei 3, 4, porque era uma interação que a gente fazia a galera dançar, né? Uma jam de danças urbanas. E aí eu falei assim, é o seguinte, agora todo mundo vai copiar ela. E aí a gente ensinou 4, 5 passos assim, ela foi lá na frente, puxou 4 passinhos de lado, 4 para cá, e ela falou assim, cara, isso aqui é maravilhoso, isso aqui tem que ter todo final de semana. E ela aprendeu a dançar ali. Depois que eu fui saber que depois eu não sei se ela se matriculou depois, mas dança urbana eu sei que ela não sabia. Ela é aluna lá na Alma Gêmea. E aí eu até brinquei com a Ellen depois, eu falei assim, Ellen, foi uma aluna tua lá, deu um show, aprendeu na hora. E, poxa, ela tinha 40 e poucos anos, não tem idade. Quando você quer fazer, não tem idade para pedalar, para praticar esportes, para fazer qualquer outra coisa. E é uma atividade acessível, né, Tico? Você não precisa de mais nada, né? Só dá vontade de fazer, né? É só você querer ir, só verdade. querer dançar, né? Agora me fala, você foi presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Votuporanga, né? O Tico é um artista, como a gente comentou, muito jovem, mas também é muito presente no dia a dia da cidade, né, Tico? Você valoriza bastante essas situações. Falando aqui sobre Votuporanga, então, qual a sua análise sobre a valorização da cultura pelo poder público e as instituições? A gente investe na cultura como deveria? Como presidente, eu aprendi a olhar o lado artístico que eu já via,
mas como presidente você começa a olhar o lado institucional, que é o papel correndo na mesa, os documentos que precisam ser assinados, e também trazer as ideias da comunidade, da cultura e apresentar isso para o poder público, falar, ó, é isso que a classe está querendo. É possível? Então, eu fui presidente em 2018, 2020, mas já fazia 10 anos que eu estava nessa, né, participando de outros mandatos, da Cibele, que eu aprendi muito também, e assim como outras pessoas vêm participando, elas vão passando coisas pra gente. A Cibele eu aprendi horrores, né? A Cibele é produtora do Flivio, Cibele Moretti, um beijo pra você. Produtora do Flivio, isso. E eu aprendi muito com ela porque ela já é produtora cultural há mais tempo. E então ela pensa, né, entregar um projeto, ela pensa um evento, ela milita ideias na mesa bem diferente de outras pessoas, porque ela já está degraus acima. E a galera não percebe isso, a galera da arte. E eu saquei isso quando eu fui presidente. Eu falei, agora que eu sei por que fulano fazia assim, por que fulano fazia assado. Então a gente enfrentou frentes de governo que eram legal, eram pró-cultura, e também frentes de governo que eram completamente opostas, que enfrentou de contramão mesmo. Isso foi muito legal, porque deu mais força para a galera. Eu comecei a fazer cultura quando todo mundo buscava saber em Rio Preto. Hoje em dia, depois de Rio Preto, a galera liga aqui para perguntar como que funcionam os papéis do Conselho, como que funcionam os eventos de dança, os editais. Então, o Conselho de Cultura ajudou os artistas a se reagruparem como grupo, né? Teatro, dança, cinema, artes visuais, que são as frentes que mais têm praticantes, e apresentar ideias e falar, galera, vocês têm, o que a gente tem de espaço público? Tem isso. O que pode acontecer por ano? Porque se a gente tiver à frente, né? Eu aprendi isso lá. Se a gente tiver de frente a frente com 100 pessoas e você perguntar o que vocês querem, vai sair muita coisa, ninguém sabe. A maioria não sabe o que quer. E não tem problema nenhum. Eu também não sabia, eu fui aprender lá. Então o Conselho de Cultura organiza o pensamento e apresenta. Muitas coisas são legais, que são produtivas, que passam, mas tem muita coisa que fica pelo caminho, sim. Eu acho que a gente está longe do ideal, mas a gente está muito à frente do tempo. Né? São duas coisas que ou desanima uns e inspira outros, né? Eu acho que a nossa cultura, a cultura daqui, ela é muito promissora, tanto de poder público quanto da classe artística, até de espaços, né? Uma cidade com 100 mil habitantes. Eu contrato artistas de nome nacional. Eles vêm aqui e falam assim, cara, eu não acredito que vocês têm esse espaço. Parque da Cultura, sabe? É lindo lá dentro. Eu levo um moleque de projeto lá, que às vezes eu dou aula em projeto, os meninos perguntam assim pra mim, eu posso sentar nessa poltrona aqui? Eu falei, pode, você que pagou ela. Ele falou, não paguei isso aqui não, tio. Eu falei, claro que pagou, cara, é assim que funciona, assim, essa... E eu acho que é bem difundida, né? Poderia estar melhor, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então eu sou muito otimista quanto a isso. Muitos eventos, né, Tico, por outro lado, culturais, gratuitos, eles não têm a quantidade de público que o pessoal espera, né? Por que você acha que isso acontece ainda? Eu acho que a culpa é toda do produtor, todinha, 100% do produtor. Antes eu lançava uma aula de dança, uma aula genial que eu criei na minha cabeça e falei, nossa, vai ser legal, chega no dia, vai 3 pessoas, aí eu falo, não, essa galera não sabe que tá perdendo. E ainda esse mal tá aí e tem muita gente assim. Eu fui na mostra de dança, tive conversando com alguns artistas lá que também tiveram pouca adesão na aula. Só que quando a gente faz evento, aqui já foi uma dica para quem está divulgando uma aula, um show, um espetáculo, você tem que pegar dados do público. Tem que pegar nome, e-mail, WhatsApp principalmente, para você saber que quando você for fazer de novo uma ação, você tem essas pessoas para divulgar e elas vão divulgar para outras pessoas. É um golpe certo e é gratuito. Então você precisa ter dados. Se você... na mostra de dança, domingo, eu fui lá assistir, tinha um público, eu fiz um sorteio pelo Estúdio Clã de presentear com um ensaio fotográfico, eu fiz 80 cadastros gratuitos. É óbvio que eu estou pagando, né? Porque a minha equipe vai lá filmar essa videodança e tudo, mas para mim vale a pena porque eu tenho dados. Então, se você não tem o nome, o cadastro das pessoas que participaram das suas aulas, é bom pensar a ter. E essa é uma das causas
da evasão do público das atividades culturais. Ninguém pega dado nenhum, sabe? Tem que pegar dado. E outra coisa também, investir em rádio, em TV gratuita, que os jornais dão espaço para isso na mídia local. Só que a galera não manda, não tem contato com o jornalista, tem que ter contato com o jornalista, tem que ter alguma coisa lá. De vez em quando eu até mando uns e-mails aí que eu encaminho para o jornalista, deve receber alguns deles. São notícias, tudo é notícia. Quando você sai de um espaço e você chega em outro espaço, gera-se um fato. E esse fato, de repente, é interessante para a mídia divulgar. Pode ser uma aula, um show, um espetáculo. Então os eventos culturais vão passar a ser lotados quando o produtor começar a se preocupar em levar público para lá e não pensar, falar, não, eu acho que essa atividade a galera vai gostar. Você não sabe, você não tem certeza. Para ter certeza... Essa regimentação, né, é super importante mesmo, né, Tico? Uma coisa legal também, Fabíola, que é importante pontuar, é que muita gente reclama que não recebe atividades culturais, não sabe da programação de dança. Aí eu pergunto, do que você gosta? Eu gosto de futebol. Então, você sabe das coisas de futebol? Sei. Eu falei, então, o algoritmo da rede social, de qualquer coisa, é baseado em comportamento humano. Se você vê mais futebol, o YouTube, o Google vai começar a te entregar mais sobre futebol. É a mesma coisa sobre dança, cultura, arte, cinema, teatro. Se você não interagir, a internet vai achar assim, ele não gosta disso, ela não gosta disso, então não vou entregar. A pessoa tem que buscar também, ela tem né? que buscar também. Ter ela esse tem que buscar. Né? Bom, Tico, muito legal a gente falou no início do nosso bate-papo sobre o Gravidade Festival de Dança que vem aí, um projeto seu de muitos anos e agora, né, passando a pandemia aí, com certeza vai ser um sucesso. E quais são os próximos projetos do Tico B-Boy? A gente tem o Estúdio TikTok que promete, né, depois do Gravidade, que vai acontecer em 16 de julho agora. Depois tem o Estúdio TikTok que a gente vai fazer bastante coisas aí. E também eu estou investindo pesado, tempo, dinheiro e também bastante estudo em empreender na internet. Em levantar uma plataforma que ajuda essa nova galera da dança. Tem muita gente, eu faço tráfego pago, coisas lá no meu Instagram e aparece gente do Amazonas, do Amapá. Eu fui na Bahia, na Alagoas, na praia com a minha esposa, um seguidor mandou um alô, falou, cara, você tá na minha cidade, posso retirar uma foto? Eu falei pra Vitória, eu vi isso aqui com blogueiros famosos que eu sigo, né? O cara achou legal eu estar lá e ele queria tirar uma foto. Eu falei, isso é poderosíssimo. Então quem não dança, quem não tá na rede social, eu sugiro estar, porque tem muita coisa legal lá. Tem muita coisa bacana, você pode inspirar outras pessoas também, então eu estou investindo também, depois do Gravidade, no Estúdio TikTok, na minha empresa, Estúdio Clã, produção cultural, que a gente faz bastante trabalhos para clientes, tanto na área cultural quanto na área empreendedora, quem tem negócios, gosta de divulgar, fazer fotos, vídeos do seu business, e também dessa nova plataforma, que eu ainda não lancei, então ainda não dá para divulgar nome, mas eu invisto bastante tempo lá. Mas você se apresenta ainda, né, Tico? Você dança também, né? Para onde você gostaria de ir? Onde você gostaria de se apresentar que você ainda não foi? Eu danço ainda. É legal falar, né? Estamos falando de dança aqui. Eu dou aula semanalmente no mesmo espaço que a minha empresa chama Estúdio Clã. E é lá no espaço da Roma, Academia de Dança. Durante o dia a gente alugou, a gente domina o espaço por lá e a gente tem algumas sociedades com outros empreendedores, mas eu dou aula de hip hop todas as quinta-feiras, 17 horas. E aí a primeira aula é gratuita para a pessoa testar e eu prometo, tenho certeza que quem for nessa aula vai gostar. Então, semanalmente tem essa turma de hip hop que eu dou aula. Fora isso, eu apresento, né? Às vezes eu danço em abertura de palestras. Eu dou palestra também em eventos de dança. Eu viajo ainda fazendo coisas de dança. E promovo outras ações de produção cultural também, que é Gravidade Festival e outras ações pequenas assim durante o ano. Tá joia, Tico. Bom, agradeço muito a sua presença aqui hoje. Prazer é meu. Para finalizar, então, deixa um convite aí para o pessoal de casa para participar do Gravidade Festival. Você que está aí em casa vai gostar de participar do Gravidade Festival de Dança no dia 16 de julho, aqui em Votuporanga, interior de São Paulo. É um dia inteiro de dança, de manhã workshop, depois apresentação de solos, à noite apresentação de grupos, palco TikTok lá fora. Então eu e a
a Unifev, poderosíssima, a gente vai fazer muitas ações de dança bem legais lá fora. Então todo mundo está convidado, a mãe, o pai, a tia, pode levar o papagaio também, que o papagaio costuma voar na cena, fica muito legal. Então todos vocês estão convidados a participar do Gravidade Festival, que vai ser aqui, tá? É local, é produzido por gente da gente. Valeu! Tá certo, Tico. Muito obrigada pela sua presença aqui. Sucesso para você, viu? O Tico B-Boy, que é um precursor aqui da dança em Votuporanga e da cultura também, sempre incentivando aí esse cenário cultural. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês aí de casa que nos acompanharam. Então fica aí esse convite. Gravidade Festival de Dança em Votuporanga, dia 16 de julho. A gente volta então na próxima semana. Até lá!